Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de especial primavera. Gente, esse é um vídeo em que eu vou fazer uma brincadeira diferente aqui com vocês. Como a gente teve esse equinócio de primavera, é o momento em que o Sol adentra o hemisfério sul e aí a gente tem todo esse brilho, florescimento, né? Flores. A minha ideia neste vídeo é, ao invés de fazer uma previsão, fazer uma reflexão com vocês. Mas quem vai nos guiar nessa reflexão é o nosso queridinho tarô. Então, a pergunta aqui é: o que a primavera tem a nos ensinar sobre amor? Olha, tô me arriscando aqui a compartilhar isso com vocês. Então venham comigo, isso vai servir para todo mundo, porque a ideia aqui não é uma previsão, tá? É uma reflexão. Vamos ver o que a primavera tem a nos ensinar sobre amor. Vocês estão prontos? Gente, aqui, ponto importante, tá? Eu não estou especificando sobre amor romântico, mas pode ser também. Tarô já traz um cenário interessante para a gente começar essa conversa. Carta da força, julgamento e lua. O que já fala uma coisa que eu gosto bastante quando a gente pensa em amor, né? Amor como força, amor como... Tentar pensar numa outra palavra aqui para usar além de força. Amor como pulsão, né? Amor como um movimento de conexão, de união. Tá. Bom, o tema é: o que a primavera tem a nos ensinar sobre amor, né? E aí ele começa assim, ó. Carta da força com Ás de Paus. Então o tarô começa dizendo assim, ó. Primeiro ponto que a gente precisa entender quando o tema é amor, é que amor não é um sentimento. Amor é justamente essa pulsão, essa força de união, de unir coisas. É uma força que nos atravessa, que nos impulsiona. Impulsiona para onde? Carta do julgamento com Cavaleiro de Paus. O amor é aquele que nos impulsiona a sair das nossas próprias covas, a sair das nossas próprias percepções, dos nossos próprios limites e nos lançar em direção a algo. A carta do julgamento aqui, inclusive, me traz muito essa ideia de expansão de consciência. Se o amor é uma força motriz que conecta a gente, ele conecta para que a gente veja a vida por outros ângulos, para que a gente veja a vida de uma maneira maior, ampla, né? Em direção a quê? Carta da lua, Cavaleiro de Espadas. Em direção justamente à compreensão de que a vida é maior do que a gente. A carta da lua aqui, com esse Cavaleiro de Espadas, me traz muito forte esse olhar do amor enquanto o paradoxo do porco-espinho. Já ouviram falar? Esse paradoxo do porco-espinho é um paradoxo do Schopenhauer. Quem gostar de filosofia vai saber quem ele é. E ele diz o seguinte: o porco-espinho, ele precisa ficar próximo um do outro para se aquecer. Mas quanto mais a gente se aproxima um do outro, mais a gente fere o outro. O paradoxo do porco-espinho é justamente essa relação fina, sensível entre quem eu sou e o quanto algo me atravessa e me impulsiona em direção à vida, em direção ao outro. E quando eu chego perto demais desse outro, o espinho desse outro, e aí esse outro, de novo, não é só romance, né? É o trabalho, é a família, ele me fere. Cavaleiro de Espadas. Ele deixa as coisas confusas. Por quê? Porque esse outro é outro. E é assim que o amor expande a nossa visão. É assim que o amor expande a nossa consciência. Forte, mas bonito. Vamos entender melhor isso daqui. Bom, se o amor, então, é uma força que expande a nossa consciência, justamente porque nos apresenta limites e universos diferentes do que a gente conhece, como lidar com isso sem tanta dor, né? Como lidar com isso sem tanto peso? E aí o tarô traz carta do louco, papisa, carta da torre. Ai, gente, tem hora que não tem muito o que dizer, né? Nem o tarô tem muito o que dizer. A corte inteira resolveu aparecer nesse jogo. Ó, o que eu tenho? Carta do louco com rei de espadas, papisa, cavaleiro de ouros, carta da torre com rei de copas. Basicamente, o que o tarô tá dizendo? Se a pergunta é, como então viver o amor sem tanta dor?
ele aqui é categórico, claro pra gente. Não tem como. Não é sobre isso. A dor é condição de existência. Então pensem comigo. Você tava ali na barriga da sua mãe, confortável. Você não pensava em comida, porque diretamente o corpo dela te nutria. Você não pensava em temperatura, luz. Você nem pensava, pra ser bem sincero. Tava tudo perfeito, uma sensação de completude muito grande. E de repente você nasceu. E esse é o seu primeiro grande trauma. Porque de repente tem barulho, tem luz, tem alteração de temperatura, tem fome. A dor é condição de existência. E é justamente nesse nascer que você descobre gostos, sabores. É nessa dor de nascer que você descobre visões de mundo, que você descobre sonhos, que você se descobre. A verdade é que você não sabia que existia até nascer, até passar por essa dor. Então é como se o tarô começasse dizendo assim, olha, amor, e que é o que a primavera tem aqui para nos ensinar, é que amor é força, e como força, a função dela é encantar a visão. Como que ela encanta a nossa visão? Colocando na nossa frente aquilo que fugia da nossa percepção, aquilo que não tinha clareza aqui dentro, atravessando alguns limites. E ao atravessar alguns limites, algumas dores vão ocorrer. Uma das coisas que eu mais percebo nos meus atendimentos é o quanto algumas pessoas ficam iludidas, acho que essa é a melhor palavra para dizer aqui, com a ideia de um relacionamento que impede, por um exemplo, do acolhimento dos dilemas do outro. Não existe como isso acontecer, porque o outro tem seus dilemas, ele tá se conhecendo enquanto vive, assim como você. É como se o tarô, com essa carta do louco, rei de espadas, papisa, cavaleiro de ouro, estivesse dizendo, a gente precisa aceitar que algumas angústias vão acontecer. Pra quê? Carta da torre, rei de copas. Aqui é basicamente a ideia de romper com estruturas que fazem com que o nosso sentir seja imaturo. O rei é o cara que tem maior habilidade em lidar, né? Lógico que na corte de copas, a rainha é muito importante. Mas o rei de copas é um rei provedor. É um rei que entrega afeto com a segurança de quem ele é. A gente só consegue mesmo entender o que é o amor não por delimitações, não por definições, mas por vivência, por amadurecimento, por construção de um império de afeto. Eu gosto de usar a ideia de um bioma. Eu só consigo ter um belo jardim quando eu consigo construir naquele jardim elementos que façam com que essas flores, do que os animais que estão ali consigam se proliferar de uma maneira harmônica. Então esse jardim é a mesma coisa dos nossos afetos, assim, é um bioma afetivo que precisa ser cuidado, que precisa ser gerenciado. Isso é o que vai nos dando autoridade e isso também vai nos dando poder de amar mais. Aquele que ama mais é justamente aquele que entendeu que o amor é força. E se ele é força, jamais pode ser visto como fraqueza, no sentido de, então, se eu amo muito, é porque eu sou emocionada, é porque eu tô fora do que o sistema espera. Estão fazendo sentido para vocês? Muita informação aqui. Tem uma dinâmica que eu acho bem bonito do que tá aqui, quando a gente pergunta o que a primavera tem a nos ensinar sobre amor, e ela traz justamente esse cenário de dor, é um lugar de casulo. Sabe a semente que rompe o casulo, o bebê que nasce? O amor é essa força motriz. Uma pausa. Gente, é verdade esse perfil. Lá na Lunática Astro, no Instagram, vocês vão ter acesso a todos os meus atendimentos, tanto de astrologia, quanto de tarô, quanto de radiestesia. Então, não esqueçam de ir lá também conhecer esse trabalho. Lá eu faço horóscopos diários, eu compartilho reflexões que envolvem tanto os oráculos, quanto a psicanálise, quanto a filosofia, tá? Então, é por lá que vocês encontram, inclusive, um meio de agendar os atendimentos comigo. Por lá eu também anuncio os meus cursos de tarô, workshops de simbologia, tá? Então, não esqueçam, curte, se inscrevam aqui no canal, assistam esses vídeos, mas corram lá no Instagram também para vocês conhecerem todo o trabalho que há 6 anos eu venho desenvolvendo dentro da Lunática Astro. Agora, podem assistir o vídeo. Bom, então vamos fazer mais uma pergunta aqui em relação a isso. Se o amor é essa força motriz e não tem como se livrar das angústias que cada espinho, né, da primavera pode nos mostrar,
qual é a melhor forma da gente lidar com os nossos amores? Qual é a forma da gente lidar com o amor de uma dinâmica familiar que às vezes não é tão saudável? Qual é a melhor forma da gente lidar com amar alguém que talvez não nos faça tão bem? Qual é a melhor forma de lidar com o amor, já que a dor vai ser condição da existência dela, ou melhor, dele? Carta da Justiça, Temperança, Imperador. Três de paus, 10 de ouros, 8 de espadas. Bom, ele já começa assim com justiça, 3 de paus. E aí ele basicamente está dizendo o seguinte. Bom, para um solo ser fértil, esse solo precisa de condições, ou seja, de minerais, ele precisa de coisas ali para ele ser fértil. Ele precisa de sol, calor, energia. Ele precisa de chuva, água, né? Um solo fértil é claramente um solo que tem uma certa dose de umidade. E ele precisa da semente. Tudo isso em equilíbrio, no equilíbrio correto, floresce. E quando floresce, temperança com 10 de ouros. Quando floresce, ele não vai vir como uma explosão passional. Ele não virá como uma grande paixão avassaladora. O amor, ele vem de maneira temperante. Ele vem de maneira equilibrada, dosada. Excesso de água afoga a planta. Excesso de calor seca a planta. A verdade é que quando a gente está aqui nesse cenário de como entender, como lidar com essas dores, o primeiro ponto que ele está dizendo é: as condições para que o amor floresça estão no equilíbrio do ambiente. Então, se eu tô num ambiente em que não tem esse equilíbrio, não há como esse amor florescer. Não há como. O que vai sobrar? Imperador, 8 de espadas. Olhem esse 8 de espadas. Se vocês conseguirem ver, o 8 de espadas é uma pessoa que ela tá presa entre 8 espadas. Espadas no tarô representa justamente o ar, a mente, os pensamentos. Espada é uma arma, né, gente? Então a verdade é que se eu não tenho um ambiente em que as coisas estão equilibradas para que o amor floresça, o que sobra, na verdade, é justamente estratégia de guerra. O que sobra é justamente um monte de pensamento tentando se defender. É assim que a gente lida com cenários onde o amor é mais complicado, onde o amor não tem um ambiente seguro para acontecer. Imperador com 8 de espadas, assim, a gente fica na defesa. Então, aqui, quando eu pergunto, Tarô, como lidar? Como lidar com os amores que não têm ambiente seguro para acontecer? Como lidar com os amores que não são os melhores, no sentido de nos fazer bem, de nos trazer saúde? E aqui ele basicamente diz, não há. Assim como ele está dizendo que não há como viver amor sem uma dose de dor, porque a dor aqui não é no sentido de maldade ou de violência, mas de expansão, expansão de visão, expansão de consciência, de experimentação de emoções que a gente nunca viveu. Um ambiente em que a dor é maior só pode gerar defesa. Não tem como gerar amor. E aí a gente entra num tema bastante polêmico, porque a primavera, nesse momento, né, é justamente um momento em que as flores estão vistas. E flores, gente, nada mais são do que o órgão sexual, né, da natureza, assim. Então a primavera é justamente esse momento onde a polinização acontece, onde as dinâmicas sexuais da natureza acontecem. Para quê? Para que fertilize, e aí então eu tenho um fruto. O fruto é o filho dessa estação. Acontece lá no verão. No momento em que a gente está vivendo colapso global, é difícil ver a primavera como esse lugar de equilíbrio, percebem? Então, é difícil a gente pensar que a gente vai ter fruto lá na frente. Isso não quer dizer que a gente ame menos a natureza, ou que a natureza nos ame menos. Quer dizer que não tem como florescer. Então aqui, o que a natureza, ou seja, o que a primavera tem a nos ensinar neste momento sobre amor? Expansão de visão, expansão de consciência, para que a gente possa, inclusive, de certo modo, encontrar uma dinâmica mais temperante na forma de fazer as trocas, com a vida, com o mundo. Eu pensei muito em fazer esse jogo para um processo além de uma dinâmica temporal. Então essa leitura é uma leitura atemporal.
Percebem que ela serve não só para essa primavera, mas para as primaveras, ou seja, para os momentos de renascimento, os momentos onde, de novo, a gente vê a beleza estampada na natureza. Para que essa beleza ocorra, alguma dose de dor foi sustentada, mas essa dor nunca foi desequilibrada, entende? Ela foi necessária para um processo de expansão de visão e consciência. Fez sentido para vocês, gente? Achei bonito, mas achei verdadeiro, assim, aquele tipo o tarô que não passou pano para ninguém, não é mesmo? Eu vou tirar aqui uma última jogada pra gente entender. Essa vai ser uma última jogada, ainda sobre amor, tá? Pra gente entender, basicamente, o que fazer daqui pra frente, então, já que entendemos que não vai ter como fugir das dores, mas essas dores não podem ser destemperantes, desequilibradas, fora de condição, porque senão a gente só vai ter defesa e não amor. O que fazer? O que fazer daqui pra frente? Vocês me viram embaralhar, né? Vocês me viram embaralhar aqui. Ai, gente, sério. Bonito. Ó, o que eu tenho aqui? Carta da força, com 8 de ouros. Carta do julgamento, com 8 de copas. Carta do sol, com rei de copas. Opa! Saíram exatamente as mesmas cartas, né, força e julgamento, de quando eu perguntei o que eles tinham para nos ensinar. Então ele volta aqui a dizer, tenho para ensinar força, julgamento, só que ao invés de lua, agora sai o sol, né? Da outra vez saiu força, julgamento, lua. Agora ele diz força, julgamento, sol. O como lidar é aceitando aquilo que nos direciona, esse impulso interno, essa força que nos faz sentir vivo, que faz a gente acordar todo dia de manhã e trabalhar sobre a vida, sobre os nossos dilemas 8 de ouros, a expandir, né? Então, assim, primeiro, aceito essa força, expando minha visão principalmente sobre o quê, gente? Sobre o medo da rejeição, da pequenez, do abandono. Expando minha visão, saio dos lugares onde esse amor não está sendo servido. E se lá o amor é uma força que nos direciona ao outro e aos limites do outro, esse outro que eu desconheço, a melhor forma de lidar com isso, então, carta do sol, o rei de copas. É então aprendendo a ver esse outro com clareza, com acolhimento, respeitando essas individualidades. Se a gente perde o medo, por um exemplo, do abandono, se a gente perde o medo da rejeição, sejam das pessoas da fraternidade, né, ou seja, dos amigos, da família, sejam românticos, profissionais, se a gente perde esse medo, a gente começa a olhar o outro com a complexidade que ele possui e não necessariamente como aquele que pode me validar, me dar direções de pertencimento, que pode me acolher. Ele é só mais uma pessoa, mais um objeto, e aqui no objeto não no sentido de objetificação, mas de outro, tentando dar conta da existência, entende? E ao ganhar clareza sobre isso, eu ganho clareza sobre mim. Eu começo a respeitar a minha complexidade, eu começo a respeitar quem eu sou, a minha verdade. E é isso que abre o caminho. Não vai ter como viver dinâmicas de amores sem dor, mas a gente não precisa ter medo dessas dores. É isso que ele está trazendo aqui. A gente pode pensar na construção desse bioma afetivo, que em algum momento eu vou me fortalecer para lidar com o abandono de alguém, com a rejeição de alguém, sem ter medo disso, sabendo que pertenço principalmente a mim, sabendo que pertenço principalmente a quem sou. Lindo, 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 lindo. Gente, comentem aqui se essa reflexão fez sentido para vocês, se vocês estão pensando sobre isso, como vocês avaliam o amor. Tem uma frase da Bell Hooks que eu gosto muito, que ela diz assim, amor é o que o amor faz. E aqui o tarô vem nos dizendo que a primavera quer nos ensinar que amor é força, é potência. Aquele que ama é claramente muito mais forte e corajoso. Amar é para os fortes, é basicamente isso, né? Adorei, adorei.
Me contem como vocês avaliam o amor, como anda o tema amor na vida de vocês. Comentem aqui, se inscrevam. E se você gostou dessa reflexão, comenta aqui nesse vídeo para eu saber se eu trago mais reflexões ou se você prefere previsão. Isso é muito importante para mim, tá bom? Vamos de novo aqui, ó, com uma leitura do livro da Mariana Ruppel, que escreveu Curando a Deus em Mim. Eu amo esse livro. Vocês encontram ela aqui no YouTube e lá no Instagram como Sagrada Livre. Vamos ver o que ela traz aqui. Olhem que lindo. Eu nunca serei a mulher dos seus sonhos. Você não conseguiria sonhar tão grande assim. Aqui, nesse jogo, me traz um pouco dessa sensação do que eu disse no começo sobre o quanto o amor é expansão de consciência, percebe? A gente nunca vai encontrar o príncipe encantado, a mulher dos sonhos. Porque quando a gente encontra esse outro traz uma grandeza desconhecida para nós. Os nossos sonhos estão dentro da nossa própria pequenez. O amor é essa força que nos direciona, amedronta inclusive, para um novo que a gente desconhece. Um novo que expande a visão, expande a consciência. Ai, gente, dorme com essa. Achei lindo. Achei muito bonito. Eu vou mais uma aqui, ó. Quando você aprende a focar em si mesma, nada mais te derruba neste mundo. E aí, aqui, eu finalizo mesmo lembrando que o maior conselho que o tarot traz pra gente lidar com as dores do amor é a empatia com quem a gente é. Porque essa complexidade que a gente encontra em nós é o que gera empatia, a complexidade do outro. Adorei! Gente, muito, muito, muito obrigada. Nos vemos nos próximos vídeos e não esqueçam de se inscrever. Fiquem bem, um beijo grande. Tchau, tchau!